Então, a gente hoje vai estudar sobre o pretérito perfeito composto do indicativo. O que é esse pretérito perfeito composto? É quando nas frases a gente vai utilizar o verbo auxiliar mais um verbo no particípio, qualquer verbo no particípio. Essa parte de particípio a gente vai ver depois. Primeiro a gente vai conhecer a conjugação do verbo auxiliar, que nesse caso vai ser só o verbo haber, tá? Então, vocês estão vendo aí no quadro, na primeira coluna, os pronomes pessoais, né, no espanhol, e do lado, a conjugação do verbo haber. Esse verbo que está acompanhando ele é um verbo no particípio. Como eu disse, já já a gente vai ver como funciona as regrinhas desses verbos no particípio. Então, aí tem o verbo andar. O verbo andar, no particípio, fica andado. Então, a gente vai ver depois. Eu quero que vocês foquem somente no verbo auxiliar. Como vocês estão vendo aí, toda a frase vai ter esse verbo auxiliar conjugado de acordo com a pessoa do discurso, mas qualquer verbo no particípio. Um exemplo que tá aí, o verbo andar, andando, né? Então, yo he andado. Então, é yo he. Esse e corresponde à primeira pessoa do discurso. O tu é as. Usted o ella a. Nosotros o nosotras hemos. Vosotros o vosotras habéis. Ustedes, ellos o ellas han. Então, essas 6 maneiras, né, é a conjugação do verbo haber. E vocês precisam saber como conjugar, porque vai ser necessário para colocar nas frases. Como eu falei antes, bem no iniciozinho, os verbos no particípio. Como funciona? Como é essa regra? Sabemos que os verbos são divididos em dois, tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Focando nos verbos regulares, sabemos que eles são subdivididos em 3 terminações, AR, ER e IR, né? Então, os verbos infinitivos que terminam na primeira terminação AR formam particípio sempre em ado, ou seja, não há verbos com particípio irregular. Então, o verbo andar termina com AR, por isso que quando ele vai para o particípio, ele fica andado, porque o particípio sempre termina, ó, verbos terminados em AR, ado. Então, eu vou acrescentar nas terminações AR, verbos que terminam com terminação AR, ado. Por exemplo, estudar. Então, estude. Então, eu retiro a terminação e agrego ado. Então, estude mais ado é igual a estudado. Pagar. Pego pag, tiro o AR, tiro essa terminação e acrescento o ado. Fica pagado. Agora, com verbos terminados em ER e R, né? A gente vai agregar o ido. Um exemplo, beber e venir. Então, eu retiro essa terminação e coloco ido. Fica como? Bebido. Eu tiro o IR, fica ven. Mais ido, fica venido. Então, essa parte aí da regra dos particípios dos verbos regulares não é difícil. Eu só vou retirar a sua terminação e agregar ado. Pronto, já fica no particípio diretamente, sem problema nenhum. O problema agora são os verbos irregulares, porque eles não vão funcionar da mesma maneira que os verbos regulares. Não tem como agregar ado e ido nas suas terminações, porque eles são irregular na sua estrutura. Então, a gente vai conhecer aqui a maior parte dos verbos irregulares e como eles ficam no particípio. Por exemplo, o verbo hacer, ou deshacer, como é que fica no particípio? Fica hecho ou deshecho. O verbo romper fica roto. Escrever, circunscrever, descrever, transcrever, fica como escrito, circunscrito, descrito, transcrito. Volver, desenvolver, devolver, envolver, fica vuelto, desenvuelto, devuelto, envuelto. Abrir fica abierto. Absolver, dissolver e resolver, fica absuelto, disuelto e resuelto. Então, poner, anteponer, componer, disponer, exponer, imponer, prosponer, pressuponer, proponer e transponer. Então, cada um vai ficar de forma no particípio irregular, fica puesto, antepuesto, compuesto, dispuesto, expuesto, pospuesto, pressupuesto,
proposto e transposto. Então, ver, antever, prever, prever. Então, são verbos próximos. Como é que fica? Vai ficar no particípio próximo também. Ó. Visto, antevisto, previsto, revisto. Então, cobrir, descobrir, encobrir. Fica cubierto, descubierto, encubierto. Imprimir, impresso. Decir, dicho. Morir, muerto. E satisfacer, satisfeito. Então, essa parte aqui dos particípios não é tão complicado. O que complica são os verbos irregulares, né? Porque cada um vai ter uma estrutura diferente. Então, pra gente saber, tem muitos? Não tem muitos. Então, a maior parte vai ser isso aqui, tá? Que a gente vai estudar como particípio irregular, tá? Então, eu vou finalizar por aqui e continuamos na próxima aula.